Olá, tudo bem? Eu sou o professor Manga e trabalho com língua portuguesa. Seja muito bem-vindo ao Questão de Linguagem. Nossa, o Enem desse ano vai ser muito mais difícil que o do ano passado. Dei azar. Nossa, ano passado qualquer um gabaritava aquela prova. Agora, justo no ano que eu vou prestar, fazem essa prova. Calma aí. Será que dá pra dizer que o Enem desse ano vai ser mais difícil que o do ano passado? Imagina que legal se a gente pudesse fazer o Enem quando achasse que estava pronto, preparado. Tipo aqueles exames de inglês que você vai lá, paga uma taxa e faz em qualquer época do ano, manja? A treta é que nessas provas de inglês você não concorre consigo mesmo. No Enem, você tem outros candidatos disputando com você. Não ia ser justo que as pessoas concorressem pela mesma vaga fazendo provas diferentes, né? Então, a teoria de resposta ao item, ou a TRI, foi inventada para resolver essas duas limitações. Com ela, a gente pode ter várias aplicações do Enem no mesmo ano, sem achar que alguém está sendo beneficiado ou prejudicado por fazer uma prova mais fácil ou mais difícil que a do outro. Como assim? A TRI não é novidade e nem foi inventada no Brasil. O SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, usa a TRI desde 1995 e tem um exame internacional de inglês que muita gente que está vendo esse vídeo até deve ter feito e não sabe, né? Ele usa a TRI, é o TOEFL, que é um exame de proficiência do inglês, aplicado em 165 países, várias vezes ao ano, e cada candidato recebe uma prova diferente. Todos os resultados do TOEFL são isonômicos e podem ser comparados entre si. O SAT, que é um vestibularzão tipo Enem dos Estados Unidos, é aplicado 7 vezes ao ano e também usa a TRI justamente para tornar os resultados comparáveis. Os outros vestibulares aqui do Brasil são provas comuns, elaboradas a partir da teoria clássica dos testes, que a gente chama de TCT. Ou seja, para um vestibular normal, tipo a FUVEST, o que importa é a quantidade de acertos ou de erros totais. Então, pode acontecer da prova da FUVEST ou da Unicamp estar mais fácil ou mais difícil no ano, claro. Agora, com o Enem, por causa da TRI, isso não devia ser possível. As provas do Enem têm que ter o mesmo grau de dificuldade, especialmente porque a gente compara resultados de provas de anos diferentes e aplicações diferentes no mesmo ano. Peraí, mas como a TRI consegue fazer isso? A TRI mede a probabilidade de acerto de uma questão. Se nos vestibulares normais que usam a teoria clássica dos testes, o importante é o resultado da prova como um todo, na TRI, cada questão é importante individualmente. Cada questão, aliás, daqui para frente, a gente vai chamar de item, já que é a teoria de resposta ao item. Todo item que está no banco lá do MEC já foi respondido por um grupo de alunos de carne e osso. Esse processo se chama calibração dos itens. Na calibração, cada um dos itens é respondido várias e várias vezes, por gente que acerta e gente que erra. Esses dados vão para uma tabela que vira uma espécie de identidade para os itens. Eu não sei se você já ouviu falar, mas a TRI tem um outro nome, que para mim descreve até melhor o funcionamento dela. E esse nome eu vou te dizer que assim, tem gente que se acha cascudo de vestibular, que presta medicina e tal, né? E acha que sabe tudo de Enem e não conhece. O outro nome da TRI é Teoria da Curva Característica do Item. A teoria tem esse outro nome, claro, justamente porque quando os dados da calibração de cada item são colocados no papel, eles formam uma curva de função que descreve as chances que cada candidato tem de acertar aquele item. Ou seja, se você escolhe dois itens que têm uma curva idêntica, não importa que eles sejam completamente diferentes, tipo, tudo diferente, texto, enunciado, alternativa. Se eles têm a mesma curva de acerto, um pode aparecer no lugar do outro e o outro no lugar do um, sem problema nenhum, né?
Se você copia a mesma sequência de curvas, pronto, você já vai criando provas completamente diferentes, mas com as mesmas probabilidades de acerto e, por isso, com o mesmo grau de dificuldade. Inclusive, os temas vão ser os mesmos cobrados. Só por isso, a TRI já seria sensacional. Mas tem uma outra característica dela que eu preciso expor aqui que não deixa os candidatos tão felizes assim. A TRI também tem uma precaução contra acertos casuais, que é o jeito como os teóricos classificam o que a gente normalmente chama de chute. Imagina comigo uma coisa. Quem acerta um item difícil tem todos os pré-requisitos para acertar um fácil. Então, é mais provável que essa pessoa acerte um item fácil sobre uma habilidade de uma competência específica se ela já tiver acertado um item mais difícil sobre exatamente esse mesmo tema. Agora, se ela erra o fácil tendo acertado o difícil, é provável, e é sempre probabilidade, que ela tenha chutado o difícil. Não tem muita mágica. O que acontece então é que o candidato tem meio que a obrigação de acertar os itens fáceis, para depois acertar os médios e finalmente acertar os difíceis. Por isso, um acerto difícil vai valer menos se você tiver errado o fácil. Claro que existem muitas e muitas contas por trás do cálculo da nota, e aprofundar nisso aqui foge completamente ao objetivo do vídeo, mas já te dá uma boa ideia. Então, olha só, toda essa minha explicação inicial serve para esclarecer algumas coisas. Não adianta ter o gabarito em mãos para calcular sua nota do Enem. Ela depende de vários fatores, além do número de acertos. Se você tirou 50, 60, 70 num dia. A nossa percepção da dificuldade pode ser enganosa. Não é porque você ou seu professor acham um item fácil ou difícil que isso vai coincidir com a curva daquele item. O item é fácil porque muita gente acerta e difícil porque muita gente erra. Isso não tem nada a ver com opinião. Não é tão fácil ficar escolhendo que item você vai fazer em linguagens, como muita gente recomenda em matemática ou ciências da natureza. Porque, sei lá, se você for pelo tamanho do texto, por exemplo, um item que exige pouco tempo de leitura pode ser difícil, porque mais gente erra. Ou um item com um texto mais longo pode ser mais fácil, porque mais gente acerta. Bom, tudo isso seria muito bacana e muito legal se o processo de elaboração da prova seguisse à risca a TRI. Mas o MEC reconheceu que não tem feito a calibração prévia da prova inteira. Em 2019, alguns itens foram calibrados por amostragem, depois que os candidatos daquele ano fizeram a prova. A justificativa que o Ministério deu é o tamanho do banco de itens, né? Ele seria muito pequeno. Agora, se já não bastasse o banco ter supostamente poucos itens, o número total a gente não sabe, né? Sigiloso. Mas o governo Bolsonaro nomeou uma comissão ideológica para barrar os itens que tivessem, abre aspas, abordagens controversas com teor ofensivo a segmentos e grupos sociais, símbolos, tradições e costumes nacionais. Fecha aspas. Eu deixei o link aqui embaixo para as notícias da polêmica na época, que virou até caso de justiça. De qualquer forma, o MEC garante que essas pedaladas na teoria de resposta ao item não prejudicam o resultado da prova. Então vamos lá. Em tese, as provas do Enem devem ter o mesmo grau de dificuldade todos os anos, inclusive para garantir a isonomia em casos de reaplicação no mesmo ano. O que você acha de tudo isso? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre a dificuldade das provas do Enem. Será que uma prova é igual a outra mesmo? É isso que você percebe? Eu espero que você tenha gostado do vídeo e se ainda não se inscreveu aqui no canal, se não ativou o sininho, tá perdendo tempo, né? Compartilhe esse conteúdo com as pessoas que você gosta. Até a próxima. Tchau, tchau.